Um gráfico estatístico que utiliza em sua construção as frequências acumuladas é ogiva, histograma, pictograma ou gráfico de setores. Eu trouxe aqui já dois pares de eixos desenhados e um círculo para facilitar nossa resolução, tá? Mas a questão, mesmo lá no dia da prova, falava só do enunciado, só do que estava aqui para cima, tá? Eu vou usar esse par aqui para falar de uma ogiva, que é a nossa resposta correta. E depois eu vou usar esse aqui para falar de histograma. Esse aqui eu vou falar de gráfico de setores. E o pictograma eu vou fazer junto com você aqui, tá? O gráfico de ogiva é a resposta e se trata de uma construção que usa frequência acumulada, porque a construção dele era feita da seguinte maneira. Aqui no eixo X, eu tenho as variáveis. E aqui no eixo Y, eu tenho a frequência acumulada. Aí vamos supor que eu tenho, sei lá, um espectro de variáveis que vem aqui desde a origem 0 até o ponto 10 aqui, a abscissa 10, por alguma razão, tudo bem? A representação do meu gráfico vai ser o seguinte, vamos supor que para 0, sei lá, eu tenho 4% da amostra, 4 daqui, ou 0,04, tanto faz. E agora, quando eu chego lá no ponto de 1 da variável, eu já tenho acumulado, sei lá, 10%. Então aqui eu tinha 4, aqui eu tenho 10. A representação do gráfico vai ligar esses pontos e vai continuar ligando eles, certo? Até chegar no último valor de variável. E nesse último valor de variável, eu vou ter o 100%. Tá? Essa construção do gráfico de ogiva, então, faz exatamente isso. Ele vai somando o valor de cada frequência relativa de cada variável para obter a frequência acumulada até aquela variável, ok? Até aquele valor de variável, na verdade. E vai acumulando, 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 e o gráfico para no máximo, né, no 100%. Tá? Eu fiz aqui numa escala de 1 a 100, mas também poderia ser desenhado numa escala de 0 a 1. Também, não tem problema. Tá? Daria no mesmo. O 1 representaria um inteiro, representaria todas as frequências individuais somadas, dando o total do acumulado, que tem que ser 100%. Tudo bem? Então a letra A é ogiva, né? A resposta é essa aqui. O histograma, como é que é? O histograma é aquele gráfico de barrinhas, né? De barrinhas. Né? No eixo X eu também tenho variável. E no eixo Y eu tenho a frequência. Só que aqui é a frequência relativa de cada valor da variável, tá? Vamos supor que, sei lá, eu quero falar da idade da idade de uma amostra de pessoas. Aí do 0 até o 2, até o 4, depois até o 6, depois o 8. São só crianças aqui. Crianças que têm idade de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 e de 6 a 8. Cada barra dessa, cada retângulo representa uma dessas classes, tá? E cada valor do topo aqui vai ser a frequência relativa. Vamos supor, sei lá, que aqui eu tinha 5, que eu tinha 6, por exemplo. E aqui a altura da barra menor, sei lá, 4, por exemplo. Entendeu? Então, qual é a quantidade de crianças de idade de 0 a 2? 5. De 2 a 4, 6. E assim vai. Aqui eu tenho frequência relativa. Nos gráficos de histograma, eu ainda posso construir frequência acumulada se eu quiser, mas não é obrigatório. Tá? Como é que seria a construção da frequência acumulada? Seria exatamente um traçado igual ao traçado do Mogiva. Eu ia pegar a variável, o valor de cada variável, certo? E ir acumulando assim, fazendo uma linha, subindo, que seria acumulada. Seria igual a ogiva, tá? Mas não é obrigatório, beleza? Ter esse desenho. Beleza? Então não dá para falar que precisa de frequência acumulada no caso da ogiva. Letra D, gráfico em setores. O gráfico em setores é aquele que é uma pizza, né? Em que você divide cada pedaço da pizza com uma área maior ou menor, a depender da frequência relativa do valor daquela variável. Vamos supor que a gente quer falar da população dos estados do Rio Sudeste. São 4 estados, né? São Paulo, Minas Gerais, RJ e Espírito Santo. Então, vamos supor, sei lá, que 38%, 39% está em São Paulo, 15% está aqui, 31% no Rio. Aí já deu quanto? Deu 70, 85 e 15% no Espírito Santo. Tá errado essa aproximação aqui, né? Mas a fim de só de exemplo, dá para melhorar também. Vai, vamos lá. Vou colocar aqui
39, aqui eu vou pôr 25, aqui eu vou pôr 5. Aí deu 70, 30, 100, certinho. Aí se eu fosse fazer uma representação no gráfico de setores, né? Eu ia dividir essa pizza em tamanhos relacionados a cada estado. Então vamos lá. Por exemplo, São Paulo é 39, então São Paulo recebe uma fatia grande. Rio é 31, então RJ, parece que isso aqui ficou maior, né? Então vamos pôr São Paulo aqui, RJ aqui. Minas Gerais é grande também e o Espírito Santo que é pequenininho. Então vamos pôr Minas Gerais aqui. Tá? Faz quanto que tá batendo? Beleza? Então aqui também tem frequência relativa. E o pictograma, letra C, que também não é a resposta, é um gráfico que usa mais imagens, né? Então pensa, por exemplo, lá no seu jogo de videogame de futebol. Aí você tá vendo lá o ranking de um jogador. Aí tem lá, sei lá, habilidade, passe. Sei lá, tô inventando aqui. Passe e drible. Três características. Aí cada característica recebe estrelinhas para dizer o quanto que o cara é bom. Então vamos lá, o cara é muito bom de passe, então ele recebeu 5 estrelas. Habilidade ele tem só 2. E drible, sei lá, ele é bom também e recebeu 4. Esse tipo de representação aqui é um pictograma. Só que ele também não tem nada a ver com frequência acumulada. Beleza? Então a resposta é a letra A.